tudo bem, querido? O doutor Daniel está aqui com a gente hoje também. Fala a verdade, Daniel. Aonde você mora não tinha esses copinhos, vai? Você nunca comeu esses copinhos, tudo bem, querido? É bom, é tão bom gostoso. Chocolate, né, Daniel? Você gosta de chocolate também? Eu gosto, mas minha mãe também é nutricionista, então eu aprendi a não exagerar muito também. Você está educando sua menina assim também? Tem, com certeza. Eu também estou evitando doce. Eu acho que é legal, né? Se a gente tem oportunidade hoje de aprender a ter uma vida mais saudável e fazer com que a criança aprenda isso desde cedo, sofre menos do que a gente que tem que se readequar. Sim. Porque era um hábito, né, Daniel, que a gente comesse mais doce mesmo do que o tradicional. Hoje você sabe que não é do que o normal. Hoje você sabe que não faz bem. Para que você vai insistir, né? Perfeito. Vamos começar a ter uma vida menos estressada. Porque que história é essa de que o estresse pode causar problema na visão? Pode, sem dúvida. O estresse, a gente está vivendo um dia a dia muito estressante e tem pessoas com uma personalidade que é mais estressada. Então, o que acontece? A gente tem uma doença na retina que pode ser causada por estresse. Que é a coroidopatia, é isso? Cororetinopatia serosa central. Cororetinopatia. Cororetinopatia serosa central. Perfeito. Que ela é causada pelo estresse excessivo mesmo? O estresse excessivo é um fator de risco. O que acontece? Ela é uma doença em que você tem um vazamento, um foco de líquido vazando nos vasos que nutrem a retina. Você trouxe foto, Daniel? Sim, eu trouxe. Deixa eu já ver as fotos. Vamos mostrar para você as fotos, para você já entender melhor também, junto com a gente. O que acontece? Você vê que lá atrás existe um vazamento de fluido, como se fosse uma bolha, bem na mácula, que é onde a gente tem a visão nítida, aquela visão central da visão. Parece que está vazando porque dá a impressão de que rachou um pedacinho, mesmo, né? Formou uma bolha. Sim. E aí, as pessoas, todo mundo tem isso ou é o estresse que causa isso? Não, o estresse é um fator de risco. Tá. Isso aí, o que acontece? A coroide, que é onde tem os vasos que nutrem a parte posterior da retina, existe uma mudança de permeabilidade. Então, o líquido vaza. Que pode acontecer com qualquer pessoa. Pode acontecer com qualquer pessoa, mais comum em homens na idade economicamente ativa. Tá. Na idade de trabalho por causa do estresse. Entendi. E também vou citar também o uso de corticoide. O uso em excesso de corticoide. Quais são os corticoides, Daniel? Corticoide existem vários tipos, tanto que é o remédio para quê? Existe asma, quem usa asma usa bombinha, usa também sistemicamente via oral. Quem tem problema reumatológico costuma usar corticoide com muito cronicamente, existe isso, muito comum. Então, todo mundo que utiliza esse anti-inflamatório, que é o corticoide, também tem que tomar cuidado com essa cororetinopatia serosa central. E daí, por exemplo, a pessoa que necessita desses medicamentos, como é que tem que fazer? Tem que buscar alternativas? Fazer um acompanhamento com um oftalmologista junto. Ir ao oftalmologista mais do que o tradicional. Perfeito. E eu sempre digo que é bom acompanhar os sintomas. Quais são? Eu trouxe até a próxima imagem. Vamos botar a foto também, a próxima foto já, para o doutor Daniel explicar para a gente? Você que está em casa vai acompanhando. Dando uma ideia, é o quê? É a visão central. Você pode ter um escotoma, uma mancha central na visão. Ou a pessoa enxerga com essa mancha cinza no meio? Perfeito. Ou então você vê uma linha reta, ela começa a ficar curva, que é a metamorfopsia. Isso também é um sinal de que possa estar acontecendo esse problema. Não quer dizer que existem esses sintomas. Daniel, essa mancha cinza que a pessoa começa a enxergar é de repente? Dia ela acorda e está cinza no meio? Cinza no meio? Esse vazamento é de um dia para o outro. E quando chega nesse ponto, tem como reverter? Sim, a maioria das vezes ele melhora sozinho. Então a gente costuma esperar entre 2, 3 meses, isso vai melhorando, só que existem casos em que existe uma recorrência ou então demora mais do que isso a melhorar. Então a gente já entra com algum procedimento para agilizar essa melhora. Essa imagem que você está vendo na tela, eu estou recebendo o doutor Daniel Kammerert aqui hoje, ele é oftalmologista, ele está falando para a gente de uma doença mesmo que tem incomodado e causado muita preocupação até entre os profissionais, porque ela é, vamos dizer, ela é desencadeada, não é causada, mas ela é desencadeada pelo estresse excessivo. O nosso dia a dia já é um dia a dia estressante. Um dos sintomas dessa doença é justamente essa mancha. Você está vendo uma mancha no rosto da moça? Na verdade, você imagina que você está olhando para essa pessoa e os teus olhos enxergam essa mancha. Perfeito. Que é um dos sintomas dessa... Tem outros sintomas que você falou, que é o das riscas também. Uma reta começa a ficar curva, então é muito comum isso acontecer também. Existem outras doenças que causam isso, mas se você usa corticoide continuamente, é uma pessoa estressada, é bom ficar de olho nesses sintomas. Olha, tem mais fotos que nós vamos passar para você, porque, olha, é assim, doutor, mostra para mim onde é que pode ser... O que acontece? Aqui, nessa área, vamos tirar a esclera, que é essa parte branca, né? Tá. Então, aqui a gente vê que tem alguns vasos, que é a vascularização da coroide, a corocapilar. É daqui que existe uma alteração da permeabilidade e essa mudança vai, vamos dizer que ela vai também alterar
uma barreira que existe aqui que entre vai a coroide fazer e a retina. aquela bola que nós vimos no vídeo, Certo. é aqui que vai fazer? Não, é na retina. Eu vou abrir aqui, vamos ver se a gente consegue sem mostrar. deixar cair. Se cair também Se cair a gente pega. Ó, Pronto. Aqui é a retina, aqui atrás. Certo. Tá bom? Então, essa não tem problema não. Aqui atrás, bem no centro, é a mácula. Tá. Então, essa parte da coroide que eu mostrei, que são os vasos, existe uma barreira entre a coroide e a mácula. Entendi. Se existe alguma mudança, essa quebra dessa barreira começa a vazar um fluido e começa a aparecer na retina. Tá. E isso vai causar uma baixa visual, que seria um descolamento seroso da retina, um descolamento neurosensorial, que é um dos sintomas dessa Que, na verdade, central. acontece nessa parte. Bem aqui atrás na retina, que é a parte posterior do olho. A pessoa... Você tem como saber isso antes de começar a distorcer as imagens que você enxerga ou não? Na maioria das vezes você sente quando começam esses sintomas. É o escotoma central súbito, essa metamorfopsia. Aquela bolinha preta que você já comentou com a gente uma vez, que ela fica dançando assim na frente do olho da gente, aquilo lá também é um sintoma ou não tem nada a ver? Não, é isso outra já coisa. é o vítreo, seria isso daqui. É um gel que preenche o olho, certo? Que isso aqui, com o tempo, algumas pessoas podem ter uma tendência maior a esse gel se desorganizar e ele começa a mexer para lá e para cá. Então, quando isso acontece, é bom passar com um retinólogo também, um especialista em retina, para ele dilatar o olho e ver se no momento que aconteceu esse descolamento do vítreo, não de retina, se teve alguma lesão na retina associada. Diferente. É outra doença. Tem mais fotos aí? Vou pedir para colocar na tela para você já ir acompanhando. Isso a gente consegue melhorar acontece, a bolha. Doutor? Você vê que tem um nervo óptico do lado direito. Tem duas bolhas, eu tô Isso. vendo. A O bolha lado grande direito é o aqui... nervo óptico, onde vai levar a informação do olho para o cérebro da imagem. Então aquele Já ali na tá área certo, central, aquela aquele iluminada tá certo. ali. Tá. Perfeito. Agora, mais à esquerda é aquela bolha da serosa central. A mácula, que é aquele ponto, vamos dizer, mais avermelhado, ela tem uma bolha por cima dela, que é um líquido que está vazando, está fluindo lá da coroide para Que é normal, ou tá vazando porque tá com problema? Está vazando porque está tendo esse problema da serosa E central. é esse vazamento que faz com que comece a mudar o tipo de... a imagem da gente? Perfeito, Que a gente vê? que começam esses sintomas. Então, por isso, o cuidado numa pessoa com estresse, que tem um trabalho mais estressante, pode acontecer esse problema que quase ninguém sabe. Estressante assim, você passa nervoso demais? Sim. Daí pode fazer com que tenha uma reação. Sim, e tem a pessoa também que tem aquela personalidade tipo A, que é a pessoa mais estressada, que pode ter uma tendência maior. Já nasceu estressado, vamos dizer assim, mesmo não trabalhando com um trabalho muito estressante, pode ter esse problema. A pessoa que continuamente está preocupada com alguma coisa, né? Perfeito. Tem mais fotos? Eu quero ir mostrando as fotos para você, para a gente poder já entender melhor. Isso é um exame de contraste, chamado angiofluorescenografia. É a retina que a gente está vendo, você vê que ainda tem um nervo óptico do lado direito, e na área central, você vê que tem um vazamento desse contraste. É como se ele tivesse esse branquinho, subindo. essa bolinha branca, Isso. parece um cogumelo, é o vazamento. Perfeito. A gente vê que no início do exame ele começa um branquinho e vai aumentando. Isso que a gente chama de vazamento em fumaça de chaminé. O líquido central, que mostra que está tendo esse vazamento e o descolamento, que é bem característico do descolamento seroso da serosa central. Que também tem a mesma distorção de imagem. A mesma distorção de imagem. É sempre esse, O sintoma é sempre esse sintoma. Sim, perfeito. A pessoa não tem dor de cabeça, nada disso? Não costuma ter dor de cabeça. É mais um sintoma visual. Vamos trocar as fotos para você ver mais um pouquinho com a gente? Acompanhar. Aqui a gente vê um corte da profundidade. Você vê que mais abaixo é a parte mais profunda da retina e mais acima é a parte mais anterior. Mas esse corte é porque acontece isso? Não, corte, eu digo o corte da retina, vamos dizer. Que é assim a gente mesmo. colocou ela em pé, aí o que acontece? No meio existe um preto. Esse preto é líquido. Então a gente vê que está tendo um vazamento nesse exame de OCT. Então, se não tivesse esse vazamento, seria tudo uma reta? Seria tudo uma reta, na parte central até desceria entendi. um pouco, que a mácula tem até uma queda. Você vê que aqui é o contrário, sobe por causa do líquido que está vazando. Que está com problema. Que está com problema. Deixa eu ver mais fotos para a gente mostrando um pouquinho mais para você que está em casa. Aqui a gente Dr. vê Daniel está aqui com a gente hoje uma sequência da melhora. Pode falar, desculpa. Falando de uma doença que é causada pelo estresse, que o primeiro sintoma, na verdade, é uma distorção da imagem, mas ele é causado por esse... Está vendo a diferença? A primeira foto do lado direito do vídeo é o normal, né, doutor? Sim. Já está uma melhora, né? Você vê que o lado esquerdo... É o contrário. Estava assim e vai melhorando. Isso. E aí, ou com laser, ou vamos dizer que sozinho, a pessoa começa a melhorar. Até sem medicamento tomando nenhum. remédio, não, em muitos casos você não precisa tomar. Mas quando a pessoa começa a demorar um pouco, a gente pode tomar alguns medicamentos, como espironolactona, que vai ajudar nessa permeabilidade, nessa melhora desse vazamento. E, doutor, esse tipo de problema, de doença, pode causar cegueira? Cegueira, eu vou dizer que não, mas uma sequela central da visão pode acontecer. Em 5% dos casos, mesmo
você fazendo laser, que eu vou mostrar que é o tratamento que você utiliza, mesmo fazendo laser, existem casos que são crônicos. Então, você pode ter uma sequela central na visão. Que é uma mancha eterna, que daí a mancha não sai mais. Que é isso, sim. Mas isso pode acontecer se eu não buscar o tratamento no momento adequado ou pode acontecer independente de tratamento ou não? Em alguns casos, você faz o laser, você faz esse tratamento via oral e 5% dos casos podem ter alguma sequela. Então, isso pode acontecer. Deixa eu ver mais fotos que tem aí também agora. Esse é o laser. Tá? Ah, essa é a maneira como é feito o tratamento. Sim. O que acontece? A gente coloca uma lente, né, na parte da frente do olho e o laser vai bem ali atrás, naquele ponto onde está vazando, tá? Antigamente, se usava o laser verde, só que ele não podia ser feito na área central da visão, porque ele queimava uma área nobre da retina. Que podia causar um outro tipo de problema. Um estrago grande. Tá. Só que hoje em dia existe o laser amarelo, que ele tem vamos dizer que ele vai bem naquela área do epitélio pigmentado da retina, onde está tendo problema. E vamos dizer que ele sela esse vazamento. Ele consegue agilizar esse processo, evitando que tenha uma sequela maior. Então, em casos que você tem uma demora maior a melhorar sozinho, ou então se você tem uma recorrência muito grande nesse caso, você pode lançar mão desse laser que pode ajudar muito na melhora. A última foto, vamos ver junto com a gente, você que está em casa, e agora? Esse é um caso de sequela, é uma cirrose central crônica, você vê que não está tendo vazamento. Que é o que não teve jeito, que você como falou. se tivesse o contraste vai passando atrás, é como se tivesse uma janela, e você vê que tem aquela sequela, não tem um vazamento, mas já existe uma atrofia da retina. Parece que cauteriza, né? É como se tivesse uma cicatriz, uma sequela mesmo ali na área central da visão. Daí essa pessoa fica com aquela mancha. É uma sequela que às vezes é irreversível. Por isso a importância de procurar no primeiro momento para ter uma ajuda do oftalmologista a, vamos dizer que agilizar esse processo e evitar uma sequela maior. Doutor, como é que eu faço para evitar esses problemas? Primeiro, tirar umas férias. Fique calmo. Fique calmo. Evitar, claro, é difícil você falar, evita o estresse. Mas se você está passando por uma fase estressante, você conversa com o paciente, tenta utilizar umas férias, conversa com o seu chefe para poder ajudar nisso. Evitar vamos dizer que se você precisa usar um corticoide, via oral, local, conversa com o seu reumatologista, com o seu pneumologista, para ter um acompanhamento conjuntamente com o seu oftalmologista. Que isso você vai acompanhar e consegue descobrir esse problema na fase inicial. Então, vamos supor, se a pessoa já tem uma vida estressada mesmo, muitas vezes ela não tem ideia de que... Quando você tem uma vida estressada, você acha que você vai ou morrer do coração, né? Como a gente fala, vai ter um infarto, Sim. ou no mínimo um infarto ou um AVC. Sim. Você nunca imagina que o estresse excessivo pode te deixar com uma sequela terrível. Perfeito. Porque, na verdade, pode ser nos dois olhos. Eu entendo. Comumente é unilateral, por isso, em muitos casos, a pessoa não percebe, porque o outro olho é bom. Então, isso a pessoa não percebe por causa disso. Mas, além disso, vamos dizer que existem oclusões venosas da retina, como se fosse um AVC, um derrame no fundo do olho, por causa de um pico hipertensivo. Também causa uma lesão no fundo do olho, na retina. Existe até aqueles casos que muita gente me pergunta, minha pálpebra fica tremendo de repente. O que é isso? Em muitos casos está ligado ao estresse, porque a gente tem uma musculatura que abre e fecha o olho e isso pode acontecer. Eu estou rindo porque eu estou lembrando que antigamente, quando o olho estava tremendo, você falava, alguém está falando de você, ou alguém está doente, alguém vai morrer, não tinha? Não é nada disso. É um problema que você pode ter. É muito comum ser ligado ao estresse, mas isso não vai levar a um problema, uma sequela. Isso, passando essa fase, vai melhorar. Então, o problema maior, essa cirrose central, um pico hipertensivo pode gerar uma oclusão venosa da retina, que pode também deixar uma sequela. Então, existem problemas no fundo do olho que podem ser causados pelo estresse. Doutor, eu penso que você sempre recomenda que nós passemos pelo oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Sem dúvida. A pessoa que já sabe que é mais estressada mesmo, que tem o dia a dia mais maluco, ou que tem dificuldades em lidar com esses problemas do dia a dia, o correto é que ela passe a cada 3 meses ou a cada 6 meses? Eu sempre peço a cada 6 meses, mas sempre explico esses sintomas. Ou então vamos dizer que outra pessoa tem outro problema genético na família, glaucoma, degeneração macular. Então, esses casos eu vejo com uma frequência um pouco menor para a gente poder... frequência maior, desculpa, ver esses casos mais de perto. Mas para evitar, né, doutor? É importante a gente detectar a doença o mais precoce possível para a gente começar o tratamento numa fase mais inicial. Porque eu imagino que demora um pouco. Esse sintoma dessa visão mais turva ou dessa mancha é porque já
já está vazando há algum tempo, né? Então, você consegue detectar antes do sintoma vir à tona, né, Sim, doutor? se você pega uma pessoa já na fase inicial, às vezes você tem um vazamento muito pequeno e já consegue detectar até mesmo antes da pessoa apresentar esses sintomas. Então, olha, o que nós sempre falamos, eu amo quando o doutor Daniel pode vir aqui conversar conosco, porque são tantas doenças que podem, vamos combinar que você ter problemas visuais, lógico, qualquer problema é difícil, né, doutor? Mas a deficiência visual é seríssima, são coisas muito evitáveis. O que é mais importante, quando você cuida da sua saúde, quando você busca um profissional, pelo menos a cada 6 meses, você tem essa vida mais estressada, ou a cada 1 ano, o ideal mesmo é que você tenha essa oportunidade de descobrir logo quando tem um problema. Doutor, adorei nossa conversa, sempre uma alegria te receber. Prazer é todo meu. Feliz ano novo, que nós não tínhamos nos falado ainda, né, verdade. doutor? Feliz ano que novo. você venha muitas vezes esse ano. Obrigado pelo convite. Olha, vamos continuar cuidando melhor da nossa saúde agora.